Olá, amigos. Nosso assunto hoje é o assunto de vetores. Vamos falar dessas coisas matemáticas que a gente já estudou na escola e que a gente talvez esteja um pouquinho esquecido. Mas por que a gente está falando desse assunto hoje? Porque o trabalho com vetores é muito importante quando a gente quer realizar uma geometria que a gente concebe. A gente precisa realizar essa geometria através de desenho, usando coordenadas. Os vetores são extremamente úteis para a gente fazer essa conta com as coordenadas quando a gente precisa fazer coisas que a gente concebe geometricamente de alguma forma. Então vamos ver como é que a gente usa vetores dentro do P5 e o que o P5 nos dá em termos de ferramentas para lidar com vetores. Então eu comecei aqui com esse sketch, que é um sketch simples. A gente já sabe fazer isso, que é desenhar um círculo no centro da tela. Essa tela já foi definida de tal forma a ocupar, né, a área inteira. Definir aqui um tamanho para o nosso círculo, que é 1/20, né, da altura da tela. E a gente já sabe fazer isso, que é desenhar um círculo aqui na posição 00. Ok, posição 00 não, centro da tela. A posição width sobre 2, height sobre 2. A gente pode até fazer isso ser o 00, dizendo, por exemplo, em vez de desenhar width sobre 2 e height sobre 2, a gente pode fazer um translate, lembram disso? Translate na posição width sobre 2, height sobre 2. Dessa forma, o nosso círculo tem posição 00. Ok? Então não mexi em nada de substância, apenas defini o centro da tela como tendo coordenadas 00. Então digamos que agora eu quero desenhar um círculo a uma certa distância desse círculo central. Vamos definir essa distância como R. R é, digamos, 4 vezes D. Então, uma maneira simples de gerar um círculo a essa distância do círculo central é deslocar esse círculo R para a direita, por exemplo, ou para cima, ou para a esquerda, ou para a direita. É, e se eu quisesse deslocar ele de uma certa direção, né, que eu possa dizer em termos de ângulos, e uma certa distância que é R. Digamos que eu queira um ângulo de 40 graus. Como é que a gente faz para desenhar ou para calcular as coordenadas correspondentes a essa distância R e a esse ângulo de 40 graus? Se a gente estivesse trabalhando outra vez com transformações, a gente poderia fazer alguma coisa do tipo transforme ou translate, né? R0, eu teria esse ponto aqui deslocado para a direita, e um rotate de radians de 40 graus, ou melhor, de Ang, ok? E agora eu posso desenhar outro círculo. Observe que isso aqui não está bem certo não, né? Ok? Por que não deu certo? Porque a gente sempre precisa ler as transformações da coisa que a gente está desenhando de trás para frente. A gente primeiro a gente queria fazer primeiro a rotação e depois a translação. Então, a ideia aqui é primeiro aplicar essa transformação do sistema de coordenadas e depois transladar. Ok? Beleza. Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer usar vetores. A gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa usando vetores. Como é que a gente pode fazer? A gente pode definir aqui esse vetor que tem coordenadas R0. Vamos fazer aqui let v é um vetor. Como é que eu crio um vetor? Usando o comando, a função createVector, que é essa que tem aqui na página de referência. Quando você cria um vetor, o que ele faz é encapsula essa informação de coordenadas e coloca dentro de um objeto que é dessa classe chamada p5.vector. Então, se eu disser agora v createVector, com as coordenadas, aquilo que a gente tinha, né? R0,
e depois eu fizer uma rotação, observe que uma das coisas que tem dentro desses objetos vector é o método, essa função chamada rotate. Aqui em algum lugar, cadê? Rotate. Então, rotate rotates a 2D vector by an angle without changing its magnitude. É o que queremos. Vamos voltar aqui no nosso sketch e dizer como é que a gente aplica a rotação do vetor em cima de V. Eu tenho que escrever v.rotate. Ou seja, o que eu estou fazendo é modificando esse vetor V de tal forma que ele agora está rodado de ângulo graus. E agora eu posso fazer, não preciso fazer translate, porque já está nessa posição, ele já foi criado na posição R0, e depois que eu fiz essa definição, ele agora foi rodado de ang radianos. Beleza pura. Vamos ver o que acontece. Essencialmente nada, porque a gente fez alguma besteira. Que besteira que a gente fez? A gente botou aqui 0, 0. A gente tem que botar o quê? Posição do vetor, né? v.x, que é a coordenada x do vetor, e v.y, coordenada y do vetor. Ou seja, eu estou agora computando as coordenadas desse círculo, ou seja, eu não estou transformando o sistema de coordenadas, mas estou diretamente computando as coordenadas do círculo rodado. Então, agora sim, temos o nosso círculo a 40 graus e uma distância r do círculo central, que tem coordenadas 0, 0. É isso aí. Então, a gente pode agora computar coordenadas das coisas transladadas e rodadas e transformadas de uma maneira geral, aplicando determinadas operações sobre os vetores, em vez de mudar o sistema de coordenadas. A gente pode realmente agora ter as coordenadas das coisas transformadas, com o uso de vetores. Muito bom, então vamos fazer aqui um desenho com vários círculos como esse, digamos, N círculos. Fazer aqui definição de N. N igual a, digamos, 6 círculos. Como é que a gente desenha 6 círculos? Fazendo uma repetição. For, let, i igual a 0, i menor do que n, i igual a i mais 1. Faz essa mesma conta aqui. É isso? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. O ângulo não é 40, mas pode ser 40, mas 40 vezes i, por exemplo. 40 vezes i, create vector r, não sei o que, rotate, não sei o que, circle. Então, se a gente rodar agora, temos 6 círculos espaçados de 40 graus ao redor do círculo central. Se eu quisesse fechar, né, essa voltinha aqui inteira, eu teria que fazer uma conta mais sofisticada que essa. Posso fazer, por exemplo, map i, que vai de 0 até n, para um ângulo que vai entre 0 e 360, é isso? Então, desse jeito, eu tenho os 6 círculos igualmente espaçados em torno do círculo central. Eu poderia ter feito isso com transformações também, mas a grande vantagem é que agora eu tenho as coordenadas desses círculos. Por exemplo, agora eu posso fazer um desenho de segmentos de reta unindo pares de círculos aí em redor desse círculo central. Posso escrever aqui alguma coisa semelhante a essa e guardar, né, essas posições que eu estou computando, as 6 posições dos 6 círculos, digamos, num vetor. Vamos guardar aqui um vetor P de posições, inicialmente vazio, e eu faço isso tudo aqui, e depois que eu calculei a posição desses círculos, eu vou guardar esses valores de V dentro do meu vetor, do meu array P. Vou dizer P de I vale V. Então, depois que eu fizer isso, né, se eu rodar agora, não mudou nada. Mas no final aqui desse for, eu tenho as 6 posições dos 6 pontos. Então, eu posso, em seguida, fazer uma coisa semelhante a essa,
um outro for, mais ou menos da mesma maneira, só que agora eu vou fazer line. Então, line precisa de duas coordenadas, né? Ou melhor, quatro coordenadas de dois pontos. Eu já tenho aqui a coordenada de cada ponto dentro de P. Então, eu tenho, se eu estou desenhando aqui o IES, um segmento de reta, eu tenho que ligar o ponto, digamos, V, que é P de I, para um outro ponto Q, que é P de I mais um. É o próximo. Então, a ideia aqui é fazer line de v.x, v.y, primeiro ponto, e q.x e q.y, segundo ponto. Tem um probleminha aqui com esse código, que é o fato de que não existe o próximo quando o i vale exatamente o último. Seria o último, o próximo não existe porque esse era o último. O que eu queria fazer é alguma coisa do tipo, ó, se chegar no último, volta para o primeiro. Em vez de fazer um if, que é a maneira mais que a gente pensaria de fazer isso da maneira mais imediata, posso fazer if i exatamente igual a i n menos 1, que é o último, então, né, usa zero. Mas melhor do que isso é usar a ideia de que todas as divisões por n só dão valores entre zero e n menos 1. Então, quem é o resto da divisão de 2 por n para esse n aqui igual a 6? É 2. E de 3? 3, né? 3, 4, 4, 5, 5, 6, 0. Né? 6, resto da divisão de 6 por 6 é zero. Então, em vez de escrever i mais 1, eu posso dizer i mais 1, resto da divisão por n. Isso vai fazer exatamente o que eu quero. Ele pega o próximo, se o próximo for um valor que é menor do que n. Mas se não for exatamente igual a n, então ele vai dar o valor de zero. Dessa forma, eu faço a ligação de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, etc., até chegar ao último entre n menos 1 e 0, que é o primeiro outra vez. Então, vamos ver como é que isso funciona. Está aqui o nosso hexágono desenhado. Eu posso agora também, por exemplo, fazer o cálculo. Eu posso desenhar também lines do centro a cada um desses pontos, não é isso? Ou seja, de 0, 0 até v.x, v.y. Uma coisa como essa. Aqui o nosso hexágonos, nossos 6 triângulos. Posso até, por brincadeira, fazer uma animação disso. Como é que a gente faz? A gente pode fazer uma animação interferindo nesse valor do ângulo aqui. Se eu quiser que essa informação ângulo fosse influenciada pelo tempo passando, eu poderia aumentar aqui esse valor de i, né? E colocar alguma coisa do tipo isso, né? Mais frame count. Então, se eu faço isso, a nossa rodinha gira. Posso botar aqui N maior, 12. Então, temos aqui uma tipo uma roda gigante girando. E é isso. Essa é a nossa pequena introdução aos vetores. Espero que tenham gostado. Existem muitas coisas que vocês podem fazer com vetores. Naturalmente, tem que dar uma olhada aqui nesses métodos todos. A gente vai procurar fazer outros desenhos interessantes. A gente vai ver que o vetor, né, esse create vector, vai ajudar a gente bastante. Ok? Vamos aumentar aqui. Não gostei disso. Vou botar 5 vezes D. Ficar maiorzinha, a roda gigante. E é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.